Meu nome é Gisele. Desde muito nova, aprendi que o mundo não tem piedade de quem desiste fácil. Cresci observando meus pais batalharem para colocar comida na mesa, e talvez por isso tenha desenvolvido essa necessidade constante de provar a mim mesma que sou capaz. Nunca fui do tipo que espera milagres, aprendi a construí-los com as próprias mãos. Trabalhei desde cedo, estudei à noite e sonhei em transformar cada espaço feio e esquecido em algo bonito, cheio de alma. Foi essa paixão que me levou ao design de interiores, e foi ela também que me fez cruzar o caminho de Renato, o homem que mudaria o rumo da minha vida. Lembro-me bem do dia em que o conheci. Eu estava saindo de uma obra, coberta de poeira e tinta, quando um rapaz alto, com um sorriso confiante e olhar gentil, me ofereceu ajuda para carregar minhas amostras de piso. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse, pegando parte do peso sem esperar resposta. Eu ri, meio sem graça. Sou acostumada a resolver tudo sozinha, respondi. Ele olhou nos meus olhos e disse com serenidade, talvez esteja na hora de não precisar mais. Aquilo ficou ecoando dentro de mim por dias. Renato era diferente. Trabalhava como engenheiro e tinha uma visão parecida com a minha, acreditava que tudo se constrói, nada cai do céu. Casamos jovens, com pouco dinheiro, mas com uma vontade imensa de vencer. Nosso primeiro lar foi um apartamento pequeno, de um quarto, onde o barulho da vizinhança se misturava com nossas risadas e planos para o futuro. Eu me lembro das madrugadas em que ficávamos sentados no chão, desenhando os sonhos que queríamos realizar, a casa própria, o estúdio de design, as viagens, o tempo livre juntos. E, de alguma forma, tudo aquilo parecia tão possível quando ele segurava minha mão. Com o passar dos anos, cada projeto concluído e cada cliente satisfeito se tornaram degraus rumo à vida que temos hoje. Nossa casa é o reflexo da nossa história, cada detalhe carrega o peso de um esforço compartilhado. As paredes brancas e limpas me lembram de quantas vezes precisei começar de novo, o aroma do café fresco pela manhã traz à memória os dias em que o dinheiro mal dava para o básico, mas o amor bastava. Quando cruzo a porta e sinto o piso frio sob meus pés, eu me lembro de tudo o que precisei abrir mão para chegar até aqui. Mas nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Renato sempre foi um homem dedicado e justo, mas sua mãe, Marta, nunca aceitou bem o fato de que o filho havia se casado comigo. Você é muito independente, Gisele, ela costumava dizer com aquele sorriso de canto. Mulher precisa ser mais delicada, saber ouvir, deixar o homem guiar. Eu apenas sorria, fingindo que aquilo não me atingia, mas, por dentro, sentia o desconforto crescer. Nunca entendi por que algumas pessoas confundem força com insolência. Eu apenas queria ser respeitada, não a filha perfeita, não a nora obediente, apenas eu. As visitas dela eram sempre um teste de paciência. Ela analisava tudo, desde os quadros nas paredes até o modo como eu servia o jantar. Certa vez, enquanto elogiava a decoração da sala, deixou escapar, bonito. Mas eu prefiro casas que pareçam mais familiares, sabe? Não tão modernas. As de antigamente tinham alma. Sorri educadamente, mas dentro de mim algo se quebrou. Eu havia dedicado horas àquele espaço, e ainda assim, para ela, nunca seria o bastante. Ainda assim, não deixei transparecer. Preferi engolir a mágoa e continuar sendo cordial. Talvez fosse esse o meu erro, acreditar que gentileza sempre gera gratidão. A situação se tornava ainda mais delicada por causa da minha irmã, Bianca. Desde pequenas, nossas vidas seguiram direções opostas. Eu era responsável, a estudiosa, a que sempre cuidava dos outros. Ela, a livre, a que vivia à procura de aplausos. Bianca nasceu com um dom natural para encantar, e sabia disso. Sempre conseguiu o que queria, bastava um olhar triste ou uma frase ensaiada. Você se esforça demais, Gisele, ela dizia rindo. Às vezes, é só saber pedir. Eu nunca soube pedir nada. Aprendi a conquistar sozinha. Quando casei, Bianca começou a me olhar de outro jeito. No início, fingi apoio, mas havia um brilho estranho em seu olhar, um misto de ciúme e curiosidade. Com o tempo, percebi que ela gostava de se aproximar de Renato.
Não de forma desrespeitosa, mas como quem tenta provar algo. Sua mulher é talentosa mesmo, ela dizia em tom provocante. E ele, educado, apenas sorria. Eu, por minha vez, fingia não perceber, mas por dentro algo me incomodava. Ainda assim, segui acreditando que o amor resolveria tudo. Que o tempo curaria o orgulho e mostraria quem eu realmente era. Afinal, tudo que fiz até aqui foi por amor, amor ao trabalho, à família, à paz. Só que, olhando para trás, percebo que nem todos enxergam a bondade como virtude. Para alguns, ela é um convite ao desprezo. E foi exatamente isso que comecei a sentir, um desprezo silencioso, mascarado por sorrisos e elogios falsos. Eu não sabia, mas aquele mundo que parecia tão firme começava a rachar sob meus pés. O amor que eu tanto cultivava seria posto à prova, e o preço seria alto. Mas naquela época, eu ainda acreditava que bastava amar para ser amada. Que bastava dar para receber. Que bastava ajudar para ser respeitada. E foi justamente essa fé, pura, ingênua e sincera, que me levaria a uma das maiores decepções da minha vida. Com o passar do tempo, aprendi que algumas feridas não sangram, elas apenas pesam. E o peso das palavras de Marta começou a se tornar uma sombra constante em minha vida. Não importava o que eu fizesse, parecia que nada era suficiente para ela. Cada gesto de carinho era recebido com desconfiança, cada tentativa de aproximação se transformava em um campo minado de críticas sutis. Você trabalha demais, Gisele, dizia ela, tomando seu café com aquele olhar analítico. Mulher que vive ocupada demais acaba esquecendo da casa e do marido. Eu engolia o comentário em silêncio, mesmo sentindo a alma arder. Como explicar que o meu trabalho era parte de mim, que cada projeto representava mais do que dinheiro, era o reflexo da vida que lutei para construir? Renato, por mais que tentasse equilibrar as coisas, parecia sempre no meio de uma disputa invisível. Ele amava a mãe, claro, e não via maldade em suas palavras. Ela é assim mesmo, amor, fala sem pensar, dizia ele, tentando acalmar a tensão que pairava no ar. Mas eu sabia que aquelas palavras tinham intenção. Marta falava como quem testa limites, como quem mede até onde pode ir antes que a outra pessoa se quebre. E, de alguma forma, ela parecia se alimentar disso, do meu esforço para manter a compostura. As comparações começaram devagar, quase imperceptíveis. No início, eram apenas comentários sobre outras mulheres. A esposa do Paulo cozinha tão bem, a nora da minha vizinha está sempre presente, ajuda em tudo. Depois, o foco passou a ser minha própria irmã. Bianca é tão delicada, tão comunicativa. Ela tem um brilho diferente. Eu ouvia aquilo e sentia um nó se formar na garganta. Bianca, minha irmã, sempre foi o tipo de pessoa que sabe encantar qualquer ambiente. Onde chegava, todos se voltavam para ela. E eu, que vivia tentando agradar pela competência, parecia sempre apagada ao lado do seu carisma. Certa vez, durante um almoço de domingo, Marta deixou escapar o que parecia pensar há muito tempo. Estávamos todos à mesa, eu, Renato, ela e Bianca, quando comentou: engraçado como duas irmãs podem ser tão diferentes. A Bianca é leve, espontânea, parece ter nascido para brilhar. Já você, Gisele, é mais séria, mais reservada. Fiquei imóvel por um instante, sentindo a frase entrar como uma lâmina fria. Bianca sorriu, satisfeita, enquanto servia vinho em sua taça. Cada uma com seu jeito, né, mãe? Disse ela, com um tom doce demais para ser inocente. Eu sorri de volta, mas dentro de mim algo se calou. A partir daquele dia, percebi que Marta e Bianca estavam se aproximando mais do que nunca. Mensagens trocadas, encontros sem convite, confidências que me excluíam completamente. Às vezes, Renato me mostrava fotos no celular, as duas em um café, sorrindo como velhas amigas e dizia: fico feliz que estejam se dando bem. Eu apenas assentia, mas no fundo sabia que aquele laço não era feito de afeto, e sim de conveniência. Elas encontraram uma no reflexo da outra algo que as unia, a necessidade de me diminuir para se sentirem grandes. Comecei a notar pequenas atitudes que antes me passavam despercebidas.
Quando eu falava sobre algum projeto novo, Bianca mudava de assunto rapidamente. Quando elogiava o meu trabalho na frente de Marta, ela desconversava, fingindo não ouvir. E quando eu falava sobre planos com Renato, as duas trocavam olhares, como se rissem de algo que eu não sabia. Você sonha alto demais, dizia Bianca, sorrindo. Nem tudo é tão fácil quanto parece. Eu queria acreditar que era apenas implicância, mas a repetição começou a corroer algo dentro de mim. Apesar disso, continuei tentando manter a paz. Havia algo em mim que se recusava a acreditar que o laço familiar pudesse ser tão frágil. Sempre acreditei que a união curava tudo, que o tempo mostrava a verdade. Mas cada dia ao lado delas me provava o contrário. Eu podia ser gentil, paciente, solidária, nada disso mudava o olhar de Marta, aquele olhar frio que me analisava como quem avalia um erro. E Bianca, sempre com um sorriso afiado, parecia encontrar prazer em cada deslize meu. Uma tarde, estávamos na casa da sogra para um café. Marta havia feito um bolo e insistiu para que eu experimentasse. Está gostoso, mas talvez um pouco seco, comentei com cuidado, tentando ser sincera sem ser rude. Ela riu, mas havia veneno na risada. Claro, você está acostumada com sobremesas de restaurante caro. Mulher moderna não sabe mais valorizar o simples. Bianca gargalhou, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ai, mãe, a Gisele é muito chique, ela não entende nossas receitas de família. Olhei para as duas e senti o rosto corar. Naquele momento, percebi que já não se tratava de comentários isolados, era uma aliança construída sobre o desprezo. Renato, como sempre, tentava ver o melhor em tudo. Mas por dentro eu começava a me desgastar. Cada visita, cada reunião familiar se transformava em uma prova de resistência. Eu voltava para casa com a cabeça pesada e o coração cansado, me perguntando por que parecia tão difícil ser aceita. Eu não queria ser admirada, nem elogiada. Queria apenas respeito. Queria que olhassem para mim e vissem uma mulher que, apesar das imperfeições, sempre estendeu a mão. O pior de tudo era saber que, mesmo percebendo a falsidade, eu ainda desejava agradá-las. Algo em mim acreditava que se eu fizesse o suficiente, se fosse gentil o bastante, paciente o bastante, generosa o bastante, talvez elas mudassem. Mas o que eu ainda não entendia era que certas pessoas não mudam porque se alimentam daquilo que você sente. E quanto mais você se esforça para provar o seu valor, mais prazer elas sentem em negá-lo. Naquele tempo, eu ainda não sabia, mas as comparações que tanto me feriam seriam apenas o começo. A vida, com sua ironia cruel, ainda me faria ver até onde a ingratidão pode ir, e o quanto o silêncio pode ser confundido com fraqueza. Eu só não imaginava que um dia, o que me feriria não seria o que elas disseram, mas o que eu deixei de responder. Naquele início de outono, o vento já carregava uma melancolia que eu não sabia nomear. Os dias começavam a esfriar, e talvez por isso, meu coração também estivesse mais sensível. Lembro-me de estar revisando um projeto de reforma quando meu celular tocou. Era Marta. A voz dela soava diferente, trêmula, ofegante. Gisele, eu não sei o que fazer, o banco, eles vão tomar a minha casa. Por um instante, fiquei em silêncio. Não por indiferença, mas porque a notícia me pegou desprevenida. Marta era o tipo de mulher que jamais admitia fraqueza, ouvir desespero em sua voz era algo novo. Calma, sogra, me explica o que está acontecendo, pedi com doçura, tentando compreender. E então ela contou, entre soluços, que havia se endividado com um empréstimo que não conseguia mais pagar, e que o prazo final para quitar era dali a poucos dias. Enquanto ela falava, eu olhava ao redor do meu escritório, meus quadros, minhas maquetes, os livros cuidadosamente alinhados, e senti uma pontada estranha no peito. Eu sabia que aquele dinheiro existia, que eu podia ajudar. 100 mil reais. Era muito, sim. Mas não o bastante para me deixar em paz sabendo que alguém da família de Renato poderia perder o lar. O senso de dever falou mais alto. Não se preocupe, Marta. A senhora não vai perder sua casa, eu disse, mesmo sentindo o peso da decisão. Do outro lado da linha, ela silenciou por um instante.
Como assim? Perguntou, confusa. Eu vou resolver isso. Amanhã mesmo. Naquela noite, Renato chegou tarde. Jantamos em silêncio, e esperei o momento certo para contar. Amor, sua mãe está com uma dívida no banco. Vai perder a casa se ninguém intervir. Ele franziu o senho, surpreso. Ela não me disse nada. Quanto é? Respirei fundo antes de responder. 100 mil. Ele arregalou os olhos. 100 mil? Gisele, isso é muito dinheiro. Concordei, mas minha voz saiu firme. Eu sei. Mas a casa é o único bem dela. Não consigo ficar em paz sabendo que ela pode ser despejada. Renato me olhou em silêncio por alguns segundos e, por fim, suspirou. Você é boa demais. No dia seguinte, fui até o banco. Lembro-me do cheiro forte de papel e tinta, do som das impressoras e do brilho metálico das canetas sobre o balcão. Assinei cada documento com a sensação de estar fazendo certo. Entreguei o cheque, e quando saí de lá, senti um alívio que se misturava a um leve aperto, como se algo dentro de mim dissesse que eu estava dando mais do que dinheiro. Eu estava entregando parte do meu esforço, do meu tempo, de tudo que lutei para conquistar. Mas, ainda assim, sorri. Ajudar, para mim, era natural. Naquele fim de semana, fomos visitar Marta. Ela nos recebeu com um sorriso forçado, como quem tenta fingir controle da situação. Quando toquei no assunto, ela desviou o olhar. Você não precisava ter feito isso, Gisele. Eu ia dar um jeito. Eu sorri, tentando aliviar o clima. Às vezes, o jeito vem de onde a gente menos espera. Ela assentiu, mas não agradeceu. Nem um simples obrigada escapou de seus lábios. Renato notou o desconforto, mas não disse nada. Achei que fosse orgulho, e decidi não cobrar gratidão. Afinal, não se ajuda esperando retorno. Pelo menos, era o que eu acreditava naquela época. Os dias passaram, e a vida voltou ao normal. Ou quase. A casa de Marta foi salva, mas algo nela mudou. A mulher que antes me criticava por tudo agora me tratava com uma distância calculada. Havia algo nos olhos dela, um brilho de desconforto, talvez vergonha. Eu tentava conversar, mas ela parecia evitar qualquer menção ao assunto. Certa vez, durante um almoço em família, comentei sobre uma nova cliente e Marta cortou. Ah, é ótimo ter um emprego bom, né? Dá para ajudar os outros sem se preocupar. A frase veio como uma agulha, fina e precisa. Senti que aquilo era mais um lembrete de que, para ela, minha ajuda era uma dívida moral. Bianca, por sua vez, parecia saber de tudo. Eu percebia nas entrelinhas, nas provocações. Você sempre gostou de resolver os problemas dos outros, né, Gisele? Mas cuidado, às vezes, quem ajuda demais acaba sendo culpado. Ela ria, fingindo brincadeira, mas havia intenção por trás. Comecei a entender que aquele gesto, que eu fizera com o coração aberto, estava sendo distorcido. Eu não era vista como alguém generosa, e sim como alguém que invadia o espaço dos outros, que humilhava sem querer. Era como se, ao salvar a casa, eu tivesse ferido o orgulho da família inteira. Renato dizia que era bobagem minha, mas as atitudes falavam por si. Marta começou a se afastar, e quando nos encontrávamos, ela fazia questão de falar de Bianca, da filha maravilhosa que sempre estava por perto. As duas começaram a sair juntas com frequência. Às vezes, via fotos nas redes sociais, jantares, cafés, passeios, e me perguntava como aquela mulher que um dia chorou no telefone pedindo ajuda agora agia como se eu fosse invisível. Eu tentava não me importar, mas havia noites em que deitava e olhava para o teto, me perguntando se eu tinha feito a coisa certa. Ajudar deveria trazer leveza, mas no meu caso trouxe silêncio. Um silêncio pesado, cheio de ressentimento e ingratidão. Eu ainda acreditava que um dia ela me olharia nos olhos e diria obrigada. Mas o que recebi em troca foi o esquecimento. E, de alguma forma, aquilo doía mais do que qualquer ofensa. Naquele momento, eu ainda não sabia,
mas aquele cheque de R$ 100.000 não tinha comprado apenas a casa dela. Tinha comprado o direito de me calarem, de fingirem que eu nunca estive lá. E por mais que eu dissesse a mim mesma que não precisava de reconhecimento, uma parte de mim começou a se perder naquele silêncio. Porque às vezes, a maior dívida não é a do dinheiro, é a da gratidão que nunca vem. Com o passar das semanas, comecei a perceber um movimento silencioso, quase imperceptível, acontecendo ao meu redor. As coisas que antes pareciam pequenas começaram a tomar forma, e, quando dei por mim, já estavam grandes demais para serem ignoradas. Marta, que antes me ligava ocasionalmente para saber de Renato ou para falar sobre algo trivial, passou a me evitar. Suas mensagens diminuíram, os convites rarearam, e até as visitas se tornaram frias e protocolares. Em contrapartida, notei que Bianca aparecia cada vez mais por lá. Sempre bem arrumada, com aquele sorriso ensaiado e um olhar cheio de intenções. Eu observava tudo de longe, tentando entender. No início, quis acreditar que era apenas coincidência. Talvez minha irmã estivesse tentando se aproximar, ser gentil, fazer o que eu sempre sonhei, unir a família. Mas, pouco a pouco, percebi que havia algo mais. O tom das conversas entre elas mudou. Não era mais aquele diálogo respeitoso e contido. Era íntimo, cúmplice. Falavam baixo, riam muito e, quando eu entrava no cômodo, o riso cessava, e um silêncio desconfortável tomava o ambiente. Um dia, ao chegar na casa de Marta com Renato, percebi que havia fotos novas na estante. Eram dela e de Bianca, lado a lado, abraçadas, sorrindo como mãe e filha. Nenhuma das nossas, de Renato ou minha, estava mais exposta. Fiquei parada diante daquelas molduras, tentando disfarçar a surpresa. Gostou, Gisele? Perguntou Marta, com a voz melosa demais para ser sincera. Ah, tirei essas recentemente. A Bianca me levou para um café lindo. Uma menina atenciosa, delicada, tão parecida comigo. O elogio não era apenas uma constatação, era uma provocação. Senti que ela dizia com o olhar, é assim que eu gostaria que fosse a minha nora. Bianca percebeu minha expressão e sorriu, cruzando os braços. A gente se entende bem, né, mãe? É que somos parecidas, gostamos das mesmas coisas. Ah, Gisele, você devia vir também, mas acho que você anda ocupada demais com o trabalho, né? Havia algo venenoso por trás da doçura. Renato tentou mudar de assunto, mas eu já tinha entendido o recado. Eu era estrangeira ali. As comparações se intensificaram. Marta passou a elogiar Bianca por tudo, pela roupa, pelo jeito, pela fala. Ela tem um brilho natural, não acha, Gisele? É o tipo de mulher que ilumina o ambiente. Eu apenas sorria, mas por dentro sentia o chão ceder. Não era mais uma questão de orgulho, era humilhação disfarçada de elogio. E o que doía não era o favoritismo, mas a sensação de que tudo o que eu havia feito por amor estava sendo apagado, reescrito como se nunca tivesse existido. Renato tentava me tranquilizar, dizendo que eram apenas bobagens, que eu devia deixar pra lá. Elas são diferentes, amor. Não vale a pena se desgastar. Mas ele não via, ou talvez fingisse não ver, o que estava acontecendo. A sutileza daquilo tudo era calculada. Marta sabia exatamente onde tocar. Cada frase, cada gesto, cada omissão era uma agulha invisível. E Bianca, bem, ela parecia se divertir com isso. Certa vez, fomos convidados para um jantar na casa de Marta. A mesa estava impecável, e Bianca estava lá, sentada à cabeceira, como se fosse a anfitriã. Eu quis ajudar a mãe com a decoração, disse, orgulhosa. Ela me pediu umas ideias e eu trouxe umas flores, umas velas, simples, mas elegante. Marta completou, a Bianca tem um gosto refinado, sabe combinar as coisas. É um talento natural. Eu olhei para a mesa, observando os arranjos. Eram bonitos, sim, mas nada que uma loja de decoração não oferecesse. Mesmo assim, permaneci calada. Durante o jantar, Marta falou sobre família, sobre união, sobre gratidão.
Cada palavra parecia escolhida a dedo, lançada como uma pedra suave, mas certeira. A gente precisa valorizar quem está por perto, quem cuida da gente. Às vezes, as pessoas de fora acham que podem resolver tudo com dinheiro, mas o que vale mesmo é o amor. Bianca olhou para mim, e um pequeno sorriso curvou seus lábios. Meu estômago se revirou. Era claro que o comentário era para mim, uma tentativa disfarçada de transformar um gesto de ajuda em algo vergonhoso. Naquela noite, quando chegamos em casa, sentei no sofá em silêncio. Renato percebeu meu olhar distante. O que foi, amor? Suspirei, tentando conter as lágrimas. Eu sinto que estou sendo empurrada para fora da própria família, Renato. Sua mãe e a Bianca, elas se uniram. Não é amizade. É um pacto contra mim. Ele passou a mão pelos cabelos, cansado. Você está vendo coisa onde não tem. A minha mãe te respeita. Eu balancei a cabeça. Respeito não se finge. A partir dali, comecei a me recolher. Evitava encontros, respondia mensagens com frieza e, pouco a pouco, fui construindo um muro ao redor de mim. Não era orgulho, era autopreservação. Percebi que algumas pessoas não merecem explicações, apenas distância. Mas, mesmo me afastando, elas não paravam. Continuavam juntas, comentando sobre mim, me comparando, me testando. Eu sabia que o dia da verdade viria. A vida tem um jeito curioso de revelar o que é escondido. E quando isso acontece, não é preciso gritar, nem se justificar. A verdade chega no tempo certo, com o peso exato, e quem mais a temeu é sempre quem mais a negou. Eu só não imaginava que, quando esse dia chegasse, ele traria à tona não apenas a ingratidão, mas também a traição de quem eu jamais pensei que pudesse me ferir. Era uma tarde comum. O sol entrava pela cortina branca da sala, filtrando a luz e deixando o ambiente com aquele brilho dourado e suave que eu tanto amava. Eu havia terminado um projeto importante, pela primeira vez em semanas, sentia que podia respirar em paz. Estava sentada no sofá, revisando alguns esboços, quando ouvi o som da campainha. Achei que fosse Renato, ele costumava chegar mais cedo às sextas. Levantei com um sorriso, mas ao abrir a porta, o ar mudou completamente. Diante de mim, com um semblante carregado e um sorriso que misturava ironia e triunfo, estava Marta. E, atrás dela, minha irmã Bianca. Por um momento, pensei que fosse uma visita cordial, talvez uma tentativa de reconciliação. Respirei fundo e tentei ser receptiva. Oi, sogra. Bianca, que surpresa. Elas se entreolharam, e Marta respondeu: decidimos fazer uma visitinha. Senti saudades da casa do meu filho. Havia um veneno sutil naquela frase, um lembrete de que, na mente dela, nada ali era meu. Convidei-as para entrar, mesmo com o pressentimento de que aquela visita traria mais sombras do que luz. Assim que atravessaram a porta, o ambiente pareceu encolher. Bianca caminhava com passos lentos, observando tudo como se inspecionasse cada detalhe, e eu percebia a satisfação em seu olhar. Marta sentou-se no sofá principal e cruzou as pernas, pousando a bolsa sobre o colo com elegância ensaiada. A casa está bonita, comentou, olhando ao redor. Mas acho que está com um toque frio demais. A Bianca prefere ambientes mais acolhedores, não é, querida? Bianca sorriu, sem disfarçar o deboche. É, eu gosto de lugares com mais vida. A Gisele tem um estilo mais profissional. Fiquei em silêncio. Havia aprendido que responder apenas alimentava o jogo. Mas então, Marta respirou fundo, me olhando como quem prestes a anunciar um veredito. Sabe, Gisele, eu pensei muito. A Bianca tem sido um verdadeiro presente para mim. Tão atenciosa, carinhosa, sempre presente, é como se ela fosse uma nora de verdade. A frase foi dita com calma, mas o impacto foi como um soco. Por um instante, o mundo pareceu parar. Bianca olhou para mim, com aquele sorriso satisfeito que só quem saboreia a vitória é capaz de dar. Mãe, não fala assim, disse, num tom falso, cheio de falsa modéstia.
mas o brilho em seus olhos dizia o contrário. Eu senti o coração apertar. Desculpe, eu não entendi, sogra. Como assim, uma nora de verdade? Ela riu, como se fosse um mal-entendido. Ah, Gisele, não leve tudo tão a sério. É que a Bianca me lembra de mim mesma. Ela é emocional, me escuta, me entende. Você, por outro lado, é prática demais. Não é metade da mulher que sua irmã é. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Não era apenas uma provocação, era uma sentença. Um julgamento vindo de alguém que eu ajudei, defendi e respeitei, mesmo quando ela não merecia. Por um instante, fechei os olhos, sentindo o sangue pulsar nos ouvidos. Poderia ter gritado, poderia ter mandado as duas embora, mas algo dentro de mim disse para esperar. Quando abri os olhos, olhei fixamente para Marta e falei com voz firme, sem elevar o tom: então ela pode me devolver os 100 mil que gastei salvando sua casa, sogrinha. O silêncio que se formou foi ensurdecedor. O riso de Bianca morreu nos lábios. Marta empalideceu, seus olhos se arregalaram como se eu tivesse acabado de proferir uma blasfêmia. Nenhuma das duas esperava que eu falasse, muito menos que eu lembrasse. Bianca tentou se recompor, tossindo e desviando o olhar. Olha, Gisele, isso é entre você e minha mãe. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu mantive a postura. Curioso. Porque até agora, vocês parecem ter tudo a ver uma com a outra. Mas já que são tão parecidas, talvez vocês possam dividir a responsabilidade também. Marta se levantou, indignada. Como você se atreve a me expor assim, dentro da minha própria família? Senti um frio na espinha, mas mantive a serenidade. Eu só disse a verdade. Foi a senhora mesma quem me procurou, quem chorou ao telefone, quem aceitou a ajuda. Se ser sincera é uma ofensa, então talvez a mentira seja o que a senhora esperava. Bianca segurou o braço dela, sussurrando algo que não conseguia ouvir. O clima ficou pesado. Elas estavam sem saída, não esperavam que eu, a educada, a submissa, tivesse coragem de confrontá-las. E, por dentro, confesso, havia uma parte de mim que sentiu alívio. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse tirado um peso que carregava calada há meses. Marta tentou recuperar o controle. Eu não pedi nada. Você fez porque quis. Sua voz tremia, e eu percebia a raiva misturada à vergonha. Sim, sogra. Fiz porque quis. Porque achei que a senhora merecia. Mas sabe o que é curioso? Ajudar não me custou dinheiro, me custou a paz. O olhar dela vacilou. Bianca se levantou, bufando. Mãe, vamos embora. Não vale a pena discutir com ela. E juntas, elas foram em direção à porta, murmurando algo que não consegui distinguir. Quando a porta se fechou atrás delas, fiquei parada por alguns instantes, sentindo o coração ainda acelerado. Naquele silêncio, percebi algo que nunca tinha notado: eu sempre temi perder o respeito delas, mas nunca percebi que, na verdade, já não havia mais nada a perder. Às vezes, a verdade não precisa gritar, ela só precisa ser dita no momento certo. E, naquela tarde, eu finalmente encontrei a minha voz. Depois que a porta se fechou e o eco dos passos delas desapareceu, o silêncio tomou conta da casa. Um silêncio denso, quase sólido, que parecia se espalhar pelas paredes, pelos móveis, pelo ar. Fiquei parada por alguns segundos, olhando para o chão, tentando entender o que acabará de acontecer. Minhas mãos tremiam, mas não era medo. Era a descarga da verdade. A sensação de finalmente ter dito o que calei por tempo demais. Por dentro, havia um alívio estranho, como se uma ferida antiga tivesse sido aberta, mas, enfim, pudesse começar a cicatrizar. Caminhei lentamente até a janela, observando o portão se fechar atrás delas. Vi Bianca segurando o braço de Marta, tentando consolá-la, como uma filha piedosa. E aquilo me fez rir por dentro, não de deboche, mas de ironia. Durante anos, tentei ser a nora perfeita, a mulher compreensiva, a irmã paciente.
E bastou um instante de sinceridade para que elas se revelassem por completo. Sentei no sofá e fechei os olhos. O coração ainda batia rápido, mas minha mente estava calma, lúcida. As palavras que saíram da minha boca não foram planejadas. Elas simplesmente vieram, como se estivessem presas há muito tempo, esperando o momento exato para emergir. E o momento foi aquele. A frase que proferi não foi um ataque, foi um espelho. Pela primeira vez, elas viram o reflexo da própria ingratidão. Enquanto respirava fundo, pensei em tudo que vivi até ali. O esforço para construir uma relação que nunca existiu de verdade, o medo de ser mal interpretada, o peso de tentar agradar quem já havia decidido não gostar de mim. Foi nesse instante que compreendi que a minha bondade nunca foi o problema era o tipo de pessoa a quem eu a oferecia. A campainha tocou. Meu corpo inteiro se retesou. Pensei que elas tivessem voltado, prontas para mais um confronto. Caminhei até a porta devagar, o coração acelerado. Mas, para minha surpresa, era apenas o carteiro. Sorri, tentando disfarçar o tremor nas mãos, e assinei o recebimento. Era curioso como até o som mais inofensivo parecia carregar tensão naquele dia. Decidi preparar um café para me acalmar. Enquanto a água fervia, olhei meu reflexo no vidro da cozinha. Eu estava diferente. Havia um brilho novo nos meus olhos, uma firmeza que antes não existia. Pela primeira vez, senti orgulho de mim, não do que conquistei, mas do que suportei. Ser boa não significa se calar. Ser gentil não significa aceitar o que fere. O aroma do café se espalhou pela casa, e enquanto segurava a xícara quente entre as mãos, percebi algo que me trouxe paz. Eu não devia nada àquelas duas. Nenhuma explicação, nenhuma retratação. Elas haviam zombado da minha dignidade, e tudo o que eu fiz foi devolver a verdade na mesma moeda, só que sem crueldade, sem gritos, sem teatro. Apenas com firmeza. Mais tarde, recebi uma mensagem de Bianca. Você foi muito baixa hoje, escreveu. Magoou a mãe. Ela está arrasada. Espero que esteja feliz. Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. Feliz não. Aliviada. E foi só isso. Apaguei a conversa logo em seguida, sem remorso. No fundo, eu sabia que Bianca não estava preocupada com a mãe. Estava ferida porque o jogo virou. Pela primeira vez, ela e Marta não tiveram o controle da narrativa. Não puderam me pintar como ingrata, fria ou arrogante. A verdade, nua e simples, se impôs. E a verdade tem um poder que o orgulho não suporta, ela não precisa ser defendida. À noite, quando Renato chegou, a casa ainda parecia carregada. Ele percebeu meu semblante sério e veio até mim. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, se aproximando. Hesitei por um instante, mas decidi contar. Sua mãe e a Bianca vieram aqui. Disseram coisas que não dá para esquecer. Ele franziu a testa. O que elas fizeram dessa vez? Contei cada palavra, cada olhar, cada provocação. E por fim, a frase que mudou tudo. Quando terminei, o silêncio entre nós foi pesado. Renato respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Eu sabia que esse dia ia chegar, murmurou. Mas não achei que seria assim. Sentei ao lado dele no sofá. Eu não quis causar nada. Só cansei de ser humilhada. Ele olhou para mim com uma expressão misturada de culpa e admiração. Você não causou nada, Gisele. Elas já vinham provocando isso há muito tempo. Você só fez o que qualquer pessoa digna faria. Aquela validação me tocou mais do que eu esperava. Pela primeira vez, senti que Renato enxergava o que eu vinha suportando em silêncio. E, de alguma forma, isso bastou para que eu dormisse em paz naquela noite. Quando apaguei as luzes e deitei, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se o ar estivesse mais leve. A casa, antes palco de tanta tensão, agora parecia respirar comigo. Eu não sabia o que viria depois, se Marta tentaria me enfrentar de novo, se Bianca voltaria com mais veneno, mas algo dentro de mim havia mudado.
Não era mais a mulher que engolia em seco para manter a harmonia. Não era mais a nora ideal, nem a irmã que sempre pede desculpas. Eu era, enfim, a versão de mim que aprendeu que a verdade pode ser dita com calma, e que, quando é dita com o coração limpo, ela destrói qualquer mentira, por mais antiga que seja. Naquela noite, adormeci com uma certeza: a paz que vem depois da coragem é a mais profunda de todas. E eu jamais abriria mão dela novamente. No dia seguinte, acordei mais tarde do que o habitual. A noite anterior havia sido longa, e embora o sono tivesse vindo, minha mente ainda repassava cada segundo da visita inesperada. O som da voz da minha sogra ecoava em minha cabeça, misturado ao olhar triunfante da minha irmã. Por mais que eu tentasse, não conseguia apagar aquela sensação amarga de injustiça. A casa estava em silêncio, apenas o tic-tac do relógio marcava o tempo. Eu fazia café, tentando seguir com a rotina, quando ouvi o portão se abrir. Eram passos firmes, os de Renato. Ele havia saído cedo para resolver alguns assuntos, e quando entrou, percebi que algo nele estava diferente. Seus olhos estavam sérios, atentos. Ele colocou a pasta sobre o sofá e se aproximou de mim. Minha mãe me ligou, disse de repente. Minha respiração falhou. Ah, ela ligou? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Ligou, sim. Disse que você a humilhou, que gritou com ela, que a tratou mal na frente da Bianca. Senti o sangue gelar. Ela, o quê? Ele me olhou nos olhos. Quero ouvir a sua versão. Respirei fundo. Você já ouviu, Renato. Ontem, quando te contei, falei exatamente o que aconteceu. Eu não gritei, não faltei com respeito. Só disse a verdade. E a verdade, para elas, é imperdoável. Ele cruzou os braços, pensativo. Por um instante, temi que ele duvidasse de mim. Mas então, ele suspirou e balançou a cabeça. Eu sabia. Quando ela começou a falar, percebi que estava distorcendo tudo. Minha mãe sempre faz isso quando é contrariada. Só precisava ouvir de você para ter certeza. Aquelas palavras me deram um alívio profundo. Renato se sentou à mesa, e eu contei mais uma vez, cada detalhe, cada provocação, cada frase que elas usaram para tentar me rebaixar. Ele ouvia em silêncio, o maxilar contraído. Quando terminei, ele apoiou as mãos sobre a mesa e disse: chega. Elas passaram dos limites. Eu avisei que, se mexessem com você, teriam que lidar comigo. Pouco tempo depois, ouvi novamente o portão se abrir. O som do salto de Marta e o perfume doce de Bianca invadiram o ar. Elas haviam voltado. Entraram sem bater, como se nada tivesse acontecido. Marta caminhava com o queixo erguido, fingindo tranquilidade, enquanto Bianca seguia logo atrás, com o mesmo olhar altivo de sempre. Renato, querido, precisamos conversar, começou Marta, em um tom teatral. A sua esposa me ofendeu gravemente. Renato se levantou devagar. Sua postura era firme, imponente. Ofendeu? É isso que a senhora chama de dizer a verdade? Porque foi isso que ela fez. O olhar de Marta vacilou. Eu sou sua mãe, Renato. Achei que merecia um pouco mais de respeito. Ele se aproximou, olhando-a nos olhos. Respeito é o que a senhora nunca teve pela minha esposa. Ei, sinceramente, está na hora de parar. Bianca tentou intervir. Olha, cunhado, talvez tenha sido um mal-entendido. A Gisele é muito sensível, às vezes interpreta mal as coisas. Ele se virou bruscamente para ela. Não, Bianca. A Gisele é a pessoa mais sensata e generosa que eu conheço. E, para ser sincero, eu já estou cansado de ver vocês duas a tratando como se fosse inferior. A sala mergulhou em um silêncio pesado. Marta abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Renato continuou: a Gisele salvou a sua casa, mãe. 100 mil reais. Sabe o que é isso? É a quantia que ela tirou do próprio bolso para não ver a senhora perder o teto. E o que recebeu em troca? Ingratidão.
críticas, comparações. Chega. O rosto de Marta empalideceu. Bianca desviou o olhar, constrangida. Filho, tentou dizer, mas ele a interrompeu. Não tem desculpa. Eu vi como ela se esforçou para manter a paz, mesmo quando a senhora e a Bianca faziam de tudo para tirar isso dela. Mas agora acabou. A partir de hoje, quero deixar claro, quem desrespeitar minha esposa, desrespeita a mim. A voz dele soou firme, cortante, e por um instante até eu fiquei sem palavras. Marta olhou para Bianca em busca de apoio, mas a irmã, pela primeira vez, parecia não saber o que dizer. Renato então apontou para a porta. Se vierem aqui de novo, que seja para respeitar. Caso contrário, nem precisam entrar. A porta da minha casa não é lugar para humilhar quem eu amo. Elas hesitaram. Marta, ainda em choque, tentou manter a postura. Eu não esperava isso de você, Renato. Defender uma mulher que colocou a própria sogra nessa situação, ele se aproximou dela e respondeu, com voz baixa e firme, a senhora é quem colocou a si mesma nessa situação. A Gisele só fez o que uma pessoa boa faz, ajudar. Mas até a bondade tem limite. E o seu eu acabei de impor. Sem dizer mais nada, Marta virou as costas e saiu. Bianca a seguiu, cabisbaixa, com os saltos ecoando pelo piso frio. Quando o portão se fechou novamente, o silêncio preencheu o ambiente, mas dessa vez não era incômodo. Era a paz. Renato veio até mim e segurou minhas mãos. Acabou. Elas não vão mais te desrespeitar. Senti as lágrimas subirem aos olhos. Você não precisava fazer isso, murmurei. Ele sorriu levemente. Precisava, sim. Porque amar alguém também é protegê-la. Naquele instante, percebi que a justiça não veio com gritos, nem vingança. Veio com verdade e postura. Renato não me defendeu apenas como esposa, me defendeu como mulher, como alguém que merecia respeito. Pela primeira vez em muito tempo, me senti inteira. A dor que carreguei por tanto tempo começou a se dissolver, e o que restou foi uma leveza que eu nem lembrava que existia. A guerra finalmente havia terminado, e, pela primeira vez, a paz que enchia aquela casa era verdadeira. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não aquele silêncio desconfortável e tenso de antes, era um silêncio de paz. Um tipo de quietude que parecia se espalhar por cada canto da casa, como se o ar finalmente respirasse aliviado. Ainda assim, por dentro, eu sentia o coração inquieto. Não por arrependimento, mas pela constatação de que, às vezes, fazer o certo machuca tanto quanto se calar. Andei pela sala, olhei os porta-retratos e percebi como a vida pode mudar sem aviso. Pessoas que um dia sentaram à nossa mesa, hoje não tinham mais lugar ali. E, por mais que doesse, eu sabia que era necessário. Nos primeiros dias após o confronto, Marta não ligou. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Bianca também sumiu, o que, para mim, era um alívio. Era como se o mundo ao redor tivesse se ajustado, e pela primeira vez, a distância era um presente. Ainda assim, em alguns momentos, eu me pegava pensando em tudo que vivia ao lado delas. Eu não guardava raiva, mas havia um vazio, a consciência de que todo o amor que eu dei foi desperdiçado em solo infértil. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Atendi por impulso. A voz do outro lado era de uma vizinha de Marta, uma senhora gentil que costumava conversar comigo quando nos encontrávamos na rua. Gisele, querida, me desculpe por incomodar, mas achei que você devia saber. Sua sogra passou mal ontem. O médico disse que foi um pico de estresse. Está em casa, mas muito abalada. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Meu coração acelerou, e senti uma pontada de culpa. Por mais que ela tivesse me ferido, a ideia de vê-la fragilizada me tocava. Obrigada por me avisar, respondi com calma. Depois de desligar, sentei na varanda e encarei o horizonte. O que eu deveria fazer? Procurá-la? Ficar em silêncio?
Parte de mim ainda sentia compaixão, outra parte, exausta, sabia que qualquer tentativa de aproximação poderia reabrir feridas que ainda sangravam. Conversei com Renato naquela noite. Sua mãe passou mal, disse com cuidado. Ele se recostou no sofá, pensativo. Eu soube. O médico dela me ligou. Disse que foi mais emocional do que físico. Fiquei em silêncio. Ele então me olhou nos olhos. Eu pensei em visitá-la, mas acho que ela precisa de tempo. E, sinceramente, nós também. Concordei. Às vezes, o tempo cura o que as palavras não conseguem. Os dias se transformaram em semanas, e o distanciamento se manteve. Marta não procurou Renato, tampouco tentou falar comigo. Eu sabia que, no fundo, ela estava ferida, não pela verdade em si, mas pelo fato de ter perdido o poder sobre nós. Quanto a Bianca, ouvi dizer que havia se afastado também, que andava comentando que algumas pessoas não sabem o lugar delas. Eu ri quando ouvi isso. Sempre soube o meu lugar, o problema é que elas nunca aceitaram que ele era de igualdade, não de subserviência. Enquanto tudo isso acontecia, algo em mim florescia. Comecei a me dedicar mais ao trabalho, a mim mesma, às coisas simples que deixei de lado por tanto tempo. Voltei a pintar, um hobby que havia abandonado anos atrás, e percebi como expressar emoções em cores era libertador. Pintei quadros com tons de azul e dourado, como se quisesse colocar no papel a mistura de serenidade e força que agora me habitava. Renato notou a mudança. Você está diferente, disse uma noite, me observando enquanto eu escolhia uma moldura nova. Sorri. Talvez porque, pela primeira vez, eu não esteja tentando agradar ninguém. Ele me abraçou por trás e sussurrou, é assim que eu sempre quis te ver, livre. A liberdade, percebi, não vem quando os outros te aceitam. Vem quando você para de precisar da aprovação deles. Eu passei anos tentando caber em moldes que não foram feitos para mim, o da nora ideal, da irmã perfeita, da mulher sempre disposta a perdoar. E no fim, entendi que não há virtude em se anular. Ser boa não é aceitar tudo. É saber o momento de parar. Algumas semanas depois, encontrei Bianca por acaso em um café. Ela estava sozinha, distraída com o celular. Quando me viu, hesitou. Olhei em seus olhos e vi algo que nunca havia visto antes, insegurança. Oi, Gisele, disse ela, num tom contido. Oi, Bianca. O silêncio entre nós foi mais eloquente do que qualquer conversa. Ela mexeu no cabelo, desconfortável. Soube da mãe. Está melhor, graças a Deus. Assenti. Fico feliz. Por um instante, parecia que ela queria dizer algo mais. Mas não disse. Apenas sorriu de forma tímida e voltou a olhar o celular. Saí dali com a sensação de que, finalmente, estávamos quites. Eu não guardava rancor, mas também não havia mais laços. Às vezes, a vida não precisa de vingança, só de distância. Marta, por sua vez, nunca pediu desculpas. Mas o destino tem uma maneira própria de ensinar o que as palavras não ensinam. Soube, meses depois, que ela havia vendido parte da casa para quitar novas dívidas. Senti pena, confesso. Mas aprendi que não posso salvar quem insiste em se afundar. Aquela fase da minha vida deixou marcas, sim. Mas não eram feridas, eram cicatrizes, lembretes de que eu sobrevivi. De que fui fiel a mim mesma, mesmo quando todos tentaram me calar. Hoje, olho para trás sem raiva, apenas com a certeza de que o silêncio, quando nasce da verdade, ecoa mais alto do que qualquer grito. As consequências vieram, como sempre vêm. Mas, dessa vez, não vieram para me punir, vieram para libertar. E, ao contrário do que imaginei, o fim daquele ciclo não trouxe solidão. Trouxe paz. Os meses passaram e, com o tempo, tudo o que parecia tempestade se transformou em lembrança. A casa voltou a ser um abrigo tranquilo, o ar mais leve, e o riso de Renato preencheu novamente os espaços que antes estavam sufocados pela tensão. Era curioso como, quando as pessoas erradas saem da sua vida,
o silêncio deixa de ser vazio, ele se torna cura. Eu aprendi a ouvir esse silêncio. Ele me ensinou mais do que qualquer palavra dita com falsidade. A minha vida, aos poucos, retomou o curso natural. O trabalho prosperou, novos clientes chegaram, e o reconhecimento veio como consequência, não como busca. Pela primeira vez, eu trabalhava sem carregar o peso de provar meu valor. Cada projeto que entregava era uma celebração da mulher que me tornei, resiliente, calma, firme. Meus dias ganharam ritmo, minhas noites, descanso. E nas brechas dessa nova fase, encontrei espaço para algo que havia esquecido, a paz de estar só comigo mesma. Marta, por outro lado, colheu o que plantou. A distância que ela mesma cavou entre nós se transformou em solidão. As pessoas que a rodeavam por conveniência começaram a se afastar quando perceberam que sua arrogância não sustentava mais as aparências. O tempo, implacável, cobrou o que ela acreditava que jamais perderia: o respeito e a presença do próprio filho. Renato continuou ajudando à distância, por dever, mas sem permitir novas feridas. Ela tentou algumas vezes se aproximar, enviando mensagens curtas, cheias de desculpas veladas, mas eu não respondi. Não por orgulho, e sim por serenidade. Eu já havia perdoado, mas não via sentido em reviver o que me custou tanto para superar. Bianca seguiu um caminho diferente, mas igualmente marcado pelas próprias escolhas. A imagem de mulher confiante e invejável começou a desmoronar quando o brilho das aparências já não era suficiente. Suas amizades, construídas sobre conveniência, se desfizeram uma a uma. O mundo que ela cultivava, cheio de elogios e holofotes, se revelou vazio quando precisou de apoio real. Soube, por conhecidos, que ela tentou abrir um negócio, mas faliu em poucos meses, não por falta de talento, mas por excesso de vaidade. E, pela primeira vez, talvez tenha sentido o gosto amargo da humildade. Quanto a mim, aprendi a olhar para o passado sem raiva. Entendi que algumas pessoas aparecem na nossa vida não para ficarem, mas para revelarem quem somos quando tudo desmorona. E eu descobri que, mesmo ferida, nunca deixei de ser inteira. Aprendi que ser boa não é permitir tudo, é saber quando dizer basta com calma e convicção. A bondade sem limites é um convite à destruição, e eu, finalmente, aprendi a colocar limites onde antes só havia entrega. Renato, meu companheiro, mudou também. Depois de tudo, nosso vínculo se fortaleceu de uma forma diferente, mais madura, mais consciente. Ele passou a enxergar o que antes não via, o quanto eu carreguei sozinha por tentar manter todos em harmonia. Você sempre foi mais forte do que eu imaginei, ele me disse uma noite, enquanto jantávamos à luz de velas. Mas agora, quero dividir essa força com você. Foi nesse instante que percebi: o amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Ele se constrói na reciprocidade, na partilha, no respeito. Olho hoje para o espelho e reconheço uma mulher que não precisa mais pedir espaço, ela o ocupa. Não porque o mundo lhe concedeu, mas porque ela aprendeu a se colocar. A Gisele de antes acreditava que amor e aprovação eram sinônimos. A Gisele de agora sabe que o amor se prova no silêncio, nas atitudes, e que a aprovação alheia é apenas o reflexo de inseguranças que não pertencem a mim. Às vezes, quando o sol se põe e a luz atravessa a cortina da sala, eu lembro daquela tarde em que Marta e Bianca apareceram na minha porta para me humilhar. E, por incrível que pareça, hoje sou grata. Foi naquele momento que eu entendi que o amor que dou não precisa ser reconhecido para ser verdadeiro, mas precisa ser respeitado. Cada uma de nós seguiu um destino diferente. Marta vive agora cercada de arrependimentos, tentando entender onde perdeu o que mais valorizava, o controle. Bianca tenta recomeçar, ainda tateando a própria essência, talvez aprendendo, tarde demais, que aparência alguma sustenta um coração vazio. E eu, que um dia fui calada por medo, hoje falo com firmeza. Porque descobri que a voz de quem é sincera ecoa mais longe do que os gritos de quem quer apenas vencer. Não houve vingança. Houve justiça. Não daquelas frias e vingativas, mas da vida, que sempre devolve a cada um aquilo que oferecemos. Eu ofereci verdade, amor e paciência. E agora, recebo de volta serenidade. Marta ofereceu desprezo,
e colheu distância. Bianca ofereceu inveja, e colheu solidão. Encerrar esse capítulo da minha vida não foi simples. Mas compreendi que algumas histórias precisam de um ponto final para que outras possam nascer. Hoje, sou dona de mim, da minha voz, da minha história, do meu silêncio. Não preciso provar nada a ninguém. Tudo que vivi foi necessário para que eu entendesse que a mulher que se reergue não é aquela que vence os outros, mas a que vence a si mesma. E assim, em meio à calma da minha casa e ao brilho suave do entardecer, percebi, a dor que um dia me fez calar foi a mesma que me ensinou a falar. E minha voz, agora, não busca aprovação, ela busca a verdade. Porque foi a verdade, e nada mais, que me libertou. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!